vai ficar um campo aleatório. FB é o seguinte. Se a gente variar ali, produziu, quer dizer, onde eu vou aparecer como DDT? O DDT vai aparecer DDT, quer dizer, quando eu tirar a divergência, eu vou ter DDT da divergência de A. Acaba essa derivada temporal de alguma coisa aparecer. S. Isso é o meu voar. E aqui vai aparecer esse termo, vou tirar a divergência aqui. Eu vou produzir aqui a divergência disso aqui, vai produzir aqui FABC. Produzir dois termos, eu acho, de algo como então, se vocês trabalharem nessa equação, tirarem a divergência dessa equação aqui toda e usarem essa equação sempre que aparecer o divergente de F, vocês vão observar que vai aparecer aqui uma densidade de carga, que é essa aqui, e aqui vai aparecer uma densidade de corrente com essa estrutura aqui. Eu só ter certeza dali, que aqui eu acho que vai aparecer o campo elétrico, não vai aparecer o que a gente vai ter que produzir. Enfim, dali. Então, temos uma lei de conservação, né, estrita. Então, essa carga aqui satisfaz uma lei de conservação. Agora, o que vocês podem observar é o seguinte: essa equação tem um problema. Essa equação não é uma equação, apesar de ter aquele índice A livre, essa equação não é covariante de Tate. Essa equação é uma lei de conservação, quer dizer, é uma equação estrita de conservação, vamos dizer assim, é uma equação de continuidade no sentido estrito da palavra, né? No sentido estrito, não sei por que ela é uma equação de continuidade? Porque ela está dando realmente algo que, se eu integrar essa equação aqui em d3x, eu vou ter a derivada de uma certa carga, eu vou ter ddt, uma carga que é A, que é integral, né? Em d3x disso aqui é igual a zero, já que se eu puser que essa corrente cai a zero no infinito. Então, a gente tem uma lei de conservação estrita aqui, porém, a gente tem um problema aqui, porém, esta equação, porém, não é, né, equação de continuidade, no sentido disso, porém, não é covariante. Essa é uma discussão que não aparece em Marx, mas que é uma discussão típica de um livro. Por que essa equação não é uma equação covariante de Tate? É muito simples, porque esses objetos aqui, eles têm um índice A do grupo, então estão na representação de junto. Mas sempre que eu estou numa teoria de Gauge, se eu quiser ter equação covariante, eu não posso aparecer com uma derivada simples assim. A derivada teria que ser covariante. Então, para eu ter uma equação covariante, eu deveria ter DDT, né? Eu deveria ter um DDT aqui e deveria ter uma divergência aqui. Então, essa corrente aí, ela não é uma corrente covariante de Gauge, porque ela está trazendo essas derivadas usuais aqui. Isso aqui quebra a covariância. Sempre que eu tiver uma teoria de Gauge, se eu estiver atuando num objeto que é, como a gente faz no campo de matéria, se esse campo de matéria se transforma com essa simetria local desse modo, a gente sabe que esse campo aqui, essa transformação aqui, ela vai ter o R DDT possível, ela vai aparecer com um DDT do R possível. E aí o papel do campo de Gauge é justamente eliminar isso aqui para fazer com que essa derivada aqui se transforme assim. É isso que a gente fez o tempo todo.
nossa briga toda era produzir uma derivada covariante que se transformasse no mesmo modo que o campo. Essa derivada tem esse problema. Essa derivada aqui resolve esse problema. Mas, ó, essa derivada está aparecendo aqui. Esse objeto se transforma em um índice A, na representação adjunta, como se fosse essa matriz R atuando no psi. Por essa derivada temporal. Então, essa equação não é, ela é uma equação de continuidade, de conservação, mas não é uma equação. Não é, né? E agora, a gente pode definir, sim, existe a possibilidade de eu definir uma corrente também, que é invariante de Leibniz. Professor, Oi? algo parecido acontece também na relatividade geral. Exatamente, na relatividade geral, isso é. Exato, a questão do tensor de energia é uma questão. Então, é uma questão assim, estrutural das teorias de Leibniz, tá? É só para chamar a atenção disso aí. Isso não é covariante. Oi? Não é covariante. Não é covariante, exato. E para ela ser invariante, cada um também não tem que mudar. Mas Como? ela não se parece. Uma coisa é invariante. Eu sei. Fala de invariância ou de Fala de covariância? invariância. Invariante. Ah, fala. Ah. Acho que é uma invariância. A gente perguntando. O φ de V e o Varia. É, então ela não é invariante. Não é invariante. Não. Porque às vezes tem uma combinação de objetos que não são invariantes, a gente forma uma coisa covariante. Não, o que acontece no campo é. Por exemplo, o campo elétrico. Né? Quando a gente definiu lá o campo elétrico de ambiente, que é um campo elétrico de ambiente, né? Ele é menos o gradiente do φ, menos dA dt. E aqui tinha mais o G, né? FABC, FBAC. Então, isso aqui, esse objeto aqui, esses objetos não são covariantes, porque eles têm aquela lei de transformação com termo homogêneo. Então, isso não é covariante, isso não é covariante, isso não é covariante, mas no final do dia, toda essa combinação aqui é covariante. Lembra-se que o campo elétrico se transformou de uma forma covariante, menos FABC, ômega B, SC. Então, uma lei de transformação genuinamente covariante. Linear no campo, né? E com a constante estrutura. Isso aqui é exatamente o que a gente vai mostrar. Isso aqui é exatamente isso aqui. GABC, ômega B, SC. Então, está aqui a estrutura de. Então, primeiro termo da exponencial. Essa é uma equação covariante. Nada disso aqui é covariante, mas o total é. Mas você pode combinar coisas que não são covariantes de uma forma covariante, certo? O fato de você misturar coisas que não são covariantes não quer dizer que no final do dia você vai ter uma coisa que quebre covariância, tá? E os campos de argumentos não são Os campos não são invariantes, quer dizer, esses campos aqui não são os potenciais, não são nem invariantes, nem covariantes. Os campos E e D não são invariantes, mas são covariantes. Essa equação é uma invariante, delta E é zero. Para ser invariante, delta E teria que ser zero, não é invariante. Transforma-se, mas transforma-se de uma forma covariante. Então, eles não são invariantes, mas são covariantes. Já os potenciais, não, eles não são nem invariantes nem covariantes. Porque na lei de transformação do potencial, como é que ficava dentro da aula anterior? Temos FABC, ômega B, FC. Ah, beleza, até aqui é covariante, mas aí aparece o termo DDT ou K. Tem que ser o termo DDT, ômega A. Então, isso aqui quebrava a covariância. Ele está completamente fora de propósito do ponto de vista da covariância. O campo nem aparece aqui, você tem esse termo que é completamente homogêneo. O campo nem aparece. Se uma coisa covariante, tem que ser alguma coisa que tem que. A transformação do campo tem que depender do campo. Então aquilo ali não é nem covariante nem por causa daquele termo homogêneo. Então, os potenciais eles não são nem invariantes nem covariantes. Já os campos E e B eles não são invariantes, mas são covariantes. Essa equação aqui é uma equação típica de covariância. Ó. Gerador, parâmetro, campo. Certo? Legal? O conceito é esse. Não tem nada equivalente a fixar gauge no Triangle build? Entendeu? Colocamos isso aí, né? Nesse curso eu nem vou discutir isso. Legal? Isso aí que a equação dessa equação implica uma continuidade de uma carga desde que os seus campos vão zero no infinito, né? Eles são zero. Minha pergunta vai no seguinte sentido: se você, pensando nos gluons, por exemplo, esse infinito seria além do raio do núcleo? Tipicamente. Por exemplo, aí você tem que ter duas coisas. Você tem que olhar qual é o setor, vamos dizer assim, topologicamente trivial e o setor topologicamente não trivial. Numa teoria de Yang-Mills, você pode claramente. Nós tivemos um seminário aqui do italiano, né, que mostrou para a gente instantaneamente o Yang-Mills. Mas
independentemente de supersimetria, numa teoria de N-Newton, você tem instâncias. E os instâncios são possíveis com soluções das equações de movimento que não caem a zero no infinito. Então, se você estiver trabalhando no setor que não inclui instâncias, soluções com topologia não trivial, ou seja, campos que tenham contribuição no infinito, então você tem essa lei de conservação. Pode dizer, os campos caem a zero no infinito, aquilo ali me habilita a dizer que aquilo é uma lei de conservação. Mas se você estiver trabalhando agora no setor topologicamente não trivial, ou seja, agora eu tenho configurações que não caem a zero no infinito, que não são triviais no infinito, aquelas contribuições deixam de ser zero. Então você não tem mais essa conservação da carga nesse sentido estrito, porque você tem campos que têm carga lá no infinito. Então você é como se, porque essa lei de conservação está te dizendo assim, os campos caem a zero. Se você pegar uma superfície fechada aqui, o que entra sob a forma de carga, né, sai ou entra corrente, aumenta a carga, sai corrente, diminui a carga. Está pegando uma superfície limitada do teu espaço. Mas se agora você tem fonte lá no infinito, você perde essa lei de conservação. Então você pode ter contribuições, além de ter essas contribuições aqui, você tem essas contribuições aqui fora, lá da superfície do infinito também. Porque você tem agora um outro tipo de solução. Você está fora do regime, vamos dizer, perturbativo, ou fora do regime com topologia trivial. Aí você tem que reexaminar o que são as cargas agora. Então agora você passa do conceito de cargas simples assim para as chamadas cargas topológicas. O que caracteriza o instante são certas cargas topológicas que o nosso colega colocou aqui, que a gente até falou aqui no curso de N-Newton, sobre aquelas chamadas densidades de Pondriag. Aquelas densidades de Pondriag agora vão fazer o papel de cargas que são conservadas quando você inclui soluções topológicas. Você passa por outro conceito, inclusive de lei de equação de conservação. O campo o campo equivalente magnético mostrou a mesma coisa que a derivada covariante é zero. A derivada covariante é igual a zero. Então, divergência de V covariante, isso a gente mostrou. A equação de Gauss magnética em forma covariante, né? Onde esse D agora é uma matriz, né? Esse D aqui, se a gente quiser escrever dessa forma, né? Essa equação pode ser escrita assim, tá certo. Quem tem? Qual é a tua conclusão? Qual é a tua reflexão? Não, era assim ou era o VA igual a zero? Não, tem essa aqui. Essa equação aqui. Isso, é isso aqui. Essa equação aqui, ela substitui tudo isso aqui, desde que esse D seja definido assim. Aqui não, aqui eu estou fazendo componente a componente, eu estou explicitando a componente dentro do grupo de T. Grava o computador, né? Oi? Grava o computador. Aqui tinha um computador, exatamente. Essa derivada aqui, ela ficava a divergência, a divergência do G, V, desse D aqui mais G, computador de A. Essa equação aqui é isso aqui. Desde o B seria isso. Essa equação aqui. Aí ele fala assim, da mesma forma que não sei que da eletromagnetismo, mas já usou assim, tinha um conceito de não existência do monopólio. Aqui continua existindo um conceito de não monopólio. Né? Mas quando você vai analisar o monopólio, você não usa esse operador aqui, você usa a divergência mesmo, você tem o teorema de Gauss mesmo. Você precisa usar a divergência, que é o DDX mesmo. Eu sei que esse cara aqui não é DDX, esse cara aqui tem essa contribuição. Então, para a hora de você olhar se as linhas estão abertas ou fechadas, você tem que usar os operadores diferenciais do isolamento. Ele dá nenhuma interpretação. Esse aqui? Não. Em termos de monopólio, você não consegue, você só vai conseguir ver o monopólio se você abrir essa expressão desse modo. É porque, assim, posso estar errado, mas pelo que eu entendi também, ele falou em generalização, mas não é, né? Isso, não tem como voltar para isso aí é. Você, mesmo que você tenha essas constantes de estrutura igual a zero, você não está ganhando máximo. Você está ganhando algo que vira abeliano, mas esse abeliano não necessariamente é máximo. Porque você está, colocar constante de estrutura igual a zero, porque você pode ter 1 milhão de simetrias mas só uma delas é eletromagnética. Uma simetria 1 não quer dizer nada. Quando que a simetria 1 é eletromagnética?
quando essa simetria descreve uma interação cuja constante de acoplamento é R. E cujo campo de gauge, cujo campo vetorial é o fóton. Você pode escrever uma outra simetria U, uma outra constante de acoplamento e com outros campos de gauge que não são fóton. Agora, dentre todas as possíveis simetrias de U, a que vai ser eletromagnética é aquela que tem uma constante. O que caracteriza o eletromagnetismo não é o fato de ser U, é a constante de acoplamento, é o alcance da interação, é a escala da interação, é isso que caracteriza uma interação. Dentre tantas simetrias SU3, qual é a característica? O que é nuclear? O que é força nuclear forte? É SU3, mas qual é SU3? Tem o SU3 de Ion, o Eightfold Wave. É um SU3? É, só que aquele SU3 está associado a uma outra classe de números quânticos. Está associado a números quânticos ligados a tipos de quark, não à estrutura de cada quark. Quando você tem um SU3 de cor, aí você está dizendo, estou fora do tipo de quark. Qualquer quark tem 3 cores. E a constante de acoplamento é essa constante de acoplamento. Então, aí você está falando da simetria. Quer dizer, para você identificar uma interação, não basta dizer qual é o grupo. Você tem que dizer, mais importante ainda é você dizer quem é a constante de acoplamento. O que caracteriza uma interação é a constante de acoplamento. A constante gravitacional de Newton é uma coisa, a constante de estrutura fina é outra, a constante de Fermi é outra, a constante forte é outra. Cada interação tem a sua constante de acoplamento. Duas interações distintas podem ser descritas pela mesma estrutura, SO2. Eu posso ter o SO2, eu tenho o SO2, né? O trabalho de Young e Mills original é o SO2 das interações fortes. Então, quando Young e Mills propuseram o paper dele em 1954, eles propuseram uma interação forte com SO2. Depois a gente viu que a interação forte é SO3. Mas naquele tempo você tinha SO2 forte e tinha SO2 fraco. Qual é a diferença entre o SO2 forte e o SO2 fraco? Os geradores são, as matrizes são as mesmas, elas são matrizes numéricas. Elas não sabem de qual é a interação, são números, não são parâmetros. Agora, quando você começa a dizer a constante de acoplamento dessa aqui é 100 vezes maior do que essa. Esse multiplete aqui é um multiplete degenerado com essas massas. Esse multiplete aqui, ele é degenerado sem nenhuma diferença de massa. Aí você começa a descrever o perfil da interação. Quer dizer, a simetria de gauge, o grupo de gauge, é apenas um elemento dentro de uma identidade mais ampla. O que caracteriza a interação, basicamente, é o alcance dela. Aí você vai ver, dentro do núcleo atômico, a interação forte, ela é 100 vezes mais possante do que a interação fraca, por exemplo. Né? Então aí você começa a dizer, então, esse G aqui é o da interação forte, esse G aqui é o da interação fraca. Então você tem que distinguir outras coisas. Não é o fato de ter o U, quer dizer, como o Fujimaro falou, se você fizer a constante de estrutura igual a zero, você ganha de divergência de B igual a zero. Mas será que isso aqui é Maxwell realmente? Essa equação aqui não me diz nada, ela está me dizendo apenas que esse campo aqui deve ser rotacional de alguma coisa. Mas aonde é que eu vou ver a física dele? Na força que ele exerce sobre partículas que têm carga, na maneira como ele interage com as constantes, qual é a constante de acoplamento dele, qual é o alcance dessa interação. Aí que eu vou começar a dizer, isso aqui é o fóton, isso aqui pode ser o fóton. Mas mesmo generalizando, é fazendo uma semelhança na analogia. O que a gente está fazendo é analogia. Mesmo fazendo essa analogia, você está trocando de novo o seu E, seu B, o φ por A, mesma coisa que você está fazendo lá. Aqui se E e B também, você está tem 3 componentes. Isso, vetores. Então são 6. Você está trocando por φ A, por um dado A, lázinho φ, você tem 4. Tem fio A. E 3A. Isso. Então você tem que ter o quê? Mesma coisa, uma equação de continuidade e uma noção de carga magnética. 0 igual a 0, 4. Duas equações de vínculo para 4, 6 menos 2, né? Porque tira 2 graus de liberdade. Então, a mesma noção que você tinha lá de carga elétrica e carga magnética, você está mantendo aqui. Carga elétrica similar, carga magnética similar. Mas aqui você encontrou uma expressão para densidade de carga elétrica. Isso. Mas não encontrou com densidade de magnética, da mesma forma que lá já não tinha esse conceito.
Ah, isso, você pode agora, você está querendo dizer o seguinte, será que eu agora posso tirar uma equação de continuidade aqui para uma outra divergente de B? Do jeito que está aí, divergente de B igual a zero, você está formando... Você pode estar, você tem divergente Igual a zero. isso, tem divergente de B igual a zero aqui. Você tem, agora, se você tem isso aqui diferente de zero, você tem essa corrente aqui. Você tem, nas equações de Marx, quando você quer fazer aquela modificação, quando você introduz o monopólio magnético, você modifica essa equação aqui, mas você tem que modificar também a equação de Gauss, né? Quando você modifica essa equação, você modifica a equação do rotacional, o meio paralelência. Então, você introduzir o monopólio magnético, lá em Marx, normalmente, né? Você vai, a divergência de B igual a um polo magnético, tá certo? Você fez isso, mas se você tem uma carga magnética, se essa carga tem movimento, ela deve gerar uma corrente. Onde é que está a corrente magnética? Corrente magnética deverá estar aqui, ó, rotacional de E igual a menos dB dt, agora que deve ter uma corrente magnética. Então, se você agora tira a divergência dessa equação, aí você vai ter aqui a divergência do J magnético. A divergência do B, então você vai ter uma equação de continuidade da carga magnética, uma corrente magnética. Você precisou mexer aqui e você automaticamente, quando você introduz, porque geralmente quando o cara olha o monopólio magnético, ele olha o setor estático. Ele pensa no monopólio magnético estático. Então, ele não se preocupa, ele modifica o divergente de B, mas não mexe no rotacional de E, porque você está imaginando que essa carga está em repouso. Mas agora, se você tem uma carga magnética, um referencial que se move em relação à carga magnética, você vai ver essa carga magnética se mover. Então, ela vai gerar uma corrente magnética. Aonde? A corrente magnética é a corrente do monopólio magnético, não a corrente magnética da carga dela, mas a corrente do monopólio magnético. A corrente de monopólios, aonde é que eu coloco ela? Na divergência no rotacional de B não dá. O rotacional de B vai levar as cargas em movimento. Você vai colocar paralelética. Se você quiser introduzir monopólio magnético de uma forma completa, monopólio de Dirac, você tem que modificar a equação de Gauss, mas tem que modificar a Fermat, tem que modificar a paralelismo. Porque senão você não teria continuidade. Você tem uma carga andando agora, onde está a corrente dela? Quer dizer, procura a corrente dela das equações de Marx. Onde está a corrente? Se a carga está andando, não tem que gerar uma corrente. Onde está a corrente? Só pode estar ali. Aí a equação de continuidade sai daqui. Divergência disso igual a zero, divergência disso pega a divergência de B, então derrou dt. Aí você tem uma equação de continuidade, certo? Então aqui é a mesma coisa. Nós temos uma fonte, o rotacional de B, desculpa, o rotacional de E, tem menos dE dt. Mas olha, tem o dE dt, mas ele tem uma corrente também. Tá? Quando você pegou essa integração. Então, quando nós escrevemos essa equação aqui, rotacional de E, tá aqui. Bom, tá aqui. Divergência do rotacional igual a zero. Aqui você vai ter divergência do B. Então, ó, o que vai fazer o papel da corrente do monopólio magnético está aqui, ó. Tem esse lado. É tudo menos o dB dt. Você traz esse cara para cá. Então aqui seria o regime de Marx. Então quando você tira a divergência, aqui é zero. Então, você vai ter que tirar a divergência desse lado e a divergência disso aqui. A divergência disso aqui é justamente a divergência do B. Então você vai ter ddt de alguma coisa mais divergência de outra coisa igual a zero. Então você tem uma nova lei de conservação, que é isso aqui. Você tem agora, você tem monopólio magnético e corrente magnética de monopólio magnético, formando uma outra lei de conservação. Tá certo? Ah, mas se você faz para debate parcial, ali no espaço, o magnético ali nulo,
Não dela. Aqui no Maxwell. Não dela. Aqui? Muita gente. Aqui? Quem é? Não, tipo, aí, mas não se faz pegar no covariante e botar lá no... Não, no covariante sai automaticamente. Não, lá no derivado covariante B é zero. Se eu fizer derivado covariante é igual a alguma coisa. Ah, entendi. Você vai estar colocando uma fonte. Não, aqui não. Porque ali, aquilo ali. Você faz, Aquilo lá é uma identidade de terra. Então, se você mas a quiser. Universidade de Bianchi também Isso. no passado. Mas aquilo ali não vai te dar nada, porque aquilo ali vai te dar divergência de B, diferença zero, mas esse divergente de B ele não está medindo o caráter das linhas fechadas ou abertas. O que mede mesmo é isso aqui, é esse cara aqui. Você aplica o teorema de Gauss para esse cara, não para esse cara. Você aplica o teorema de Gauss para isso. Quando você tem isso aqui, né? A integral, né, de um divergente igual ao fluxo, o que você tem é isso aqui. Você precisa desse objeto aqui. Você tem outro elemento. Não existe um integral generalizado. Integral de Young-Mills. Integral de Young-Mills. Certo? Fala. Se eu não me engano, teve algo desse tipo sendo apresentado ano passado lá em Algo de quê? uma formulação integral de Young-Mills. Talvez você possa procurar. Vou dar uma olhada. Dá uma olhada, mas qual é o sentido disso? Né? Qual é o sentido de você ter uma integral de uma derivada? Você pode colocar uma derivada covariante, isso que a gente viu aqui, a gente até falou sobre isso, é que se você estiver atuando, quando você tem isso aqui, você pode ver, que é a derivada covariante atuando em alguma coisa, integral de volume, beleza. Se esse objeto aqui for invariante de Gauge, essa derivada covariante, se isso aqui é invariante de Gauge, invariante, não covariante, se isso aqui é invariante de Gauge, essa derivada vira derivada visual. E aí você pode aplicar o teorema de Gauss. Agora, se isso aqui não é a derivada covariante, você não pode aplicar. Porque esse termo aqui tem um termo homogêneo, tem isso aqui. Você ficaria com essa integral de volume, ficaria com esse pedaço, que é a divergência dele, que aí você pode usar Gauss, mas você ficaria com essa contribuição aqui, que não tem nenhuma, você não pode usar, transformar isso em integral de superfície, a não ser como você está falando, que você introduz um cálculo novo. Aí você pode se buscar e ver a consistência. Mas o que eu estou dizendo, olhando para cá, você só vai aplicar o teorema de Gauss se você tiver a divergência. Então, se você quiser modificar o divergente, se quiser modificar as identidades de Bianchi não abeliana, né? Se você quiser modificar isso aqui, colocando uma fonte nova aqui, tudo bem. A pergunta é, esse é um jogo matemático ou é uma interpretação física que você consegue dar? Certo? Mas o que é importante da tua questão é que, na teoria de Young-Mills, ela já toma conta também da outra equação de continuidade. Maxwell não. Maxwell, o que você faz é isso. Você coloca isso para parar um monopólio de gerar. Depois você diz, se o monopólio estiver em movimento, ele vai gerar uma corrente. Aonde é que eu vou jogar a minha corrente? A única chance de você jogar a corrente é aqui. E aí você ganha uma equação de continuidade, tanto para carga elétrica quanto para carga magnética. Na teoria de Young-Mills, você já sai automaticamente com isso aqui modificado. A autointeração, ela te modifica a equação do monopólio, vamos dizer, magnético, entre aspas, mas ao mesmo tempo ela já te dá um instrumento, uma instrução sobre quem é a corrente desses monopólios, olhando a equação de Faraday-Lenz na forma não linear. Certo? Oi? Não, aqui eu me lembrei agora, fazendo aquela comparação que você estava falando com a velocidade geral, Certo. Se você pensa nessa identidade em termos da velocidade geral, eu lembrei que na minha iniciação científica eu trabalhei com uma teoria chamada teoria de Rastal, em que o que acontece é que você coloca a divergência covariante do TMI não é mais zero, mas ela seria proporcional ao traço do TMI, ou ao traço da curvatura. Né, entendi. O traço do teta mini, o traço do tensor de energia momento. Isso, exatamente. Né? E aí a gente interpretava isso como se fosse algum efeito quântico, entendeu? Alguma coisa que estava vindo de algum efeito quântico. E, enfim, dá uma interpretação física muito interessante. A gente encontra, inclusive, solução de Hiroshima. Pois é, numa teoria quântica isso é possível. Por quê? Porque o traço do tensor de energia momento, numa teoria clássica, se ele é zero, ele é zero, se ele não é zero, não é zero. Se você introduzir interação eletromagnética, o traço do tensor de energia é zero. Mas numa teoria quântica não, você sempre os efeitos quânticos eles vão entrar justamente no traço do TMI. Então numa teoria quântica você tem sempre como
levar as correções quânticas para o traço determinado. Quer dizer, o traço do tensor de energia-momento, ele absorve as correções quânticas. Isso é o que a gente chama de anomalia, anomalia de escala. Isso é típico de uma teoria quântica de campos. O efeito quântico ele vai para o traço do tensor de energia-momento, que é o que salva o caso. E aí quando você tira essa aí, você modifica, isso aí dá o traço. E aí você diz, qual é a justificativa que eu tenho para isso? Uma teoria quântica. Então se você pegar, vamos dizer assim, uma gravitação semiclássica, você deixa a gravitação clássica, mas quantiza os campos de matéria. O fato de você estar quantizando campos de matéria num background gravitacional, a quantização dos campos de matéria te gera um traço para o tensor de energia-momento e aí salva a tua teoria. Tá certo? Bom, então, vamos fazer o seguinte, por aqui para hoje. Discutimos as correntes. Aqui eu pensava em fazer mais uma coisinha, mas não fui otimista em escrever. Acho que a gente ficou por aqui. Na próxima aula de sábado, quem puder vir, o Léo vai fazer a finalização dos sistemas vinculados. Se o Tchalka não puder filmar, você está pretendendo ver aula ou vai viajar? Eu estou pensando não por mim. Vai viajar? Eu falei com o Gilmar. A Gilmar vai daí? Porque... Vai ficar aqui? Aqui eu filmo. O que você tem para partida de futebol aí? Esse cara é o zagueiro indispensável. Não, o pessoal vem buscar ele aqui. Então tá certo. Você é goleiro ou zagueiro? Meio de campo. Meio de campo. Ninguém diz tchau. Ninguém, mas tudo bem, né? Isso é bacana, não? Ser um bom zagueiro. Dora me falou que você era zagueiro, eu pensava que fosse zagueiro, não, até meio de campo. Varia também. Varia, então é polivalente. Goleiro também. Seleção brasileira de 74, polivalente, dá os polivalentes do Coutinho. Beleza, então tchau, bem-vindo, você filma, né, Gilmar, por gentileza. Aí, dia 8 eu termino aqui as aulas, eu vou dar para vocês agora o que seguir do formalismo covariante de Minkowski, que está nos outros cursos aí, no curso de eletromagnetismo, no próprio curso de mecânica. Mas esse ano eu quis insistir mais na parte assim, mais fundamental do campo, né, para vocês. O formalismo covariante ele esconde muitas coisas. Aqui eu acho que o formalismo, quando você separa o tempo do espaço, a gente vê mais por dentro, a gente vê mais os bastidores. Então eu acho que uma primeira abordagem pode ser mais interessante, mas claro, depois é importante covariantizar tudo. Isso aí está nos outros cursos que eu vou passar a referência para vocês, tá bom? Então sábado tem o Léo, quarta-feira que vem, se Deus quiser, volta, tá bom?